Nesta terça-feira, a diretoria seguindo o planejamento para 2026, está chegando a hora da reapresentação. Técnico Tite chegando a Belo Horizonte em definitivo nos próximos dias para comandar os trabalhos, qual time vai jogar o Campeonato Mineiro nos primeiros jogos, movimentações de mercado. Teve a chegada de Bruno Spindel, o Cruzeiro no mercado buscando um centroavante com características mais de área. Vamos falar sobre isso, o nome até que foi consultado de Chico da Costa, que estava no Mirassol, pertence à equipe do Cerro Porteño do Paraguai. As informações de mercado, o Cruzeiro emprestando o jovem atacante para o futebol do Japão, as prioridades da diretoria do departamento de futebol e Caio Jorge, hein? O Cruzeiro se mantém firme. Temos informações também relacionadas ao entorno do atleta. Tá chegando tudo isso, final de ano, virada, e no dia 2 tem o Cruzeiro se reapresentando com um grupo alternativo na Toca da Raposa 2, incluindo a presença de garotos, hein? O Cruzeiro define os últimos detalhes daqueles que vão para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, para a Copinha, e outros que vão ficar com o elenco profissional neste início de trabalho com o técnico Tite. Uma grande chance, inclusive, para a garotada. E o Tite iniciando os trabalhos no dia 2 de janeiro na Toca da Raposa 2. O técnico é aguardado no dia 1º em Belo Horizonte para iniciar a sua trajetória no comando técnico do Cruzeiro. O Tite que tem a estreia oficial para o primeiro jogo da temporada no Campeonato Mineiro. A apresentação será marcada pelo Cruzeiro depois, acho que na outra semana, quando aí teremos mais informações concretas sobre o Cruzeiro no mercado. Mas é um Tite que, pelas informações, chega bastante animado para essa retomada no futebol, depois de um período aí que ele ficou afastado após deixar a equipe do Flamengo. Por falar em Flamengo, o pessoal noticiando que o Flamengo pode melhorar uma proposta para tentar a contratação do Caio Jorge. Isso não chegou ao Cruzeiro até o momento. Ontem trouxemos que o staff, o próprio Caio, que eles não vão forçar nenhuma questão. Se o Cruzeiro quiser negociar, aí sim o Caio vai ouvir uma oferta do Flamengo, uma proposta para que o Cruzeiro decida a vida do seu centroavante. Então, repito, pelo que a gente buscou de informação, não vai partir da parte do Caio, do staff, forçar nada, deixa o Cruzeiro à vontade para decidir. E a ideia do Cruzeiro é aquilo: somente por 50 milhões de euros o Cruzeiro pensaria em fazer alguma negociação com o Flamengo. E aí dependeria, claro, de um ok do dono do Cruzeiro, do presidente Pedro Lourenço. A diretoria segue no mercado buscando aí peças para a próxima temporada. Já falamos no vídeo de ontem também sobre as prioridades do Cruzeiro, duas no momento: renovação de Matheus Pereira e tentar uma cartada aí para melhorar as condições com o Zenit da Rússia, porque o Cruzeiro tem muito interesse em trazer o meia Gerson para a Toca da Raposa 2. É acompanhar e ver aí muita coisa ainda, muita água para passar debaixo da ponte nos próximos dias na Toca da Raposa 2. Começando com a chegada de Bruno Spindel, teve reunião com o Pedro Lourenço, com o Joaquim Pinto, com o Pedro Júnior, com todo o departamento de futebol, cada um aí trabalhando para deixar o departamento mais forte e até com informações importantes ali, mais detalhes sobre o que cada um vai fazer, as funções de cada um. Então, o Joaquim Pinto e o Bruno Spindel vão trabalhar inclusive lado a lado. Claro que o Joaquim tem as suas características de mercado, de scout. O Bruno Spindel traz um histórico também de conhecer, de ter um contato maior, né, com várias pessoas, trabalhou muito tempo no Flamengo, então isso é muito importante. E aí estão ali agora cuidando do departamento de futebol do Cruzeiro e um ajudando o outro, pelo menos foram essas as informações que a gente buscou aí. E o Bruno Spindel agora, depois de assinar o contrato de 2 anos que ele fechou na reunião com o Pedro Lourenço, e vem aí pelas informações, né, para agregar
a esse departamento de futebol, e o cargo exatamente o que tinha Paulo Pelaipe como diretor executivo de futebol, e vai trabalhar também para acelerar algumas questões. É aquilo que a gente falou, não vem somente para ficar ali uma execução ao lado do técnico Tite, por já conhecer o Tite em viagens e etc., mas sim nas negociações, em tudo que ele conhece de mercado, e portanto ele e Joaquim Pinto até não acho que vai ter um acima do outro, pelo contrário, né? Todo mundo trabalhando aí e todos ali abaixo do Pedro Lourenço, claro, e do Pedro Júnior, que são os donos do Cruzeiro. Temos uma informação importante que tem a ver com o atacante Tevez. O jovem atacante Tevez está sendo emprestado por um ano, um empréstimo aí com opção de compra, um empréstimo oneroso ao Yokohama do Japão. Claro que o Cruzeiro vai fixar aí uma opção de compra, pensar também em algumas metas e por aí vai. É uma negociação muito bem encaminhada, próxima de acontecer. O Tevez até que se reapresentaria no dia 2 de janeiro, mas isso nem vai acontecer, porque ele vai viajar para o Japão para acertar os detalhes com o Yokohama. O atleta então deixa de ser opção para esse time alternativo que vai disputar os primeiros jogos do campeonato estadual. Temos informação também, porque o Cruzeiro, todo mundo sabe, que vem trabalhando aí para buscar reforços, algumas questões pontuais. Tinha o Vitão como um zagueiro e uma possibilidade bem real, mas acabou acontecendo tudo o que aconteceu. O Cruzeiro tentou até as últimas alternativas, num acerto com o Internacional, que estava palavrado, depois as circunstâncias foram alteradas e aí o negócio não foi para frente, mas o jogador, até o último momento também, se mostrou muito ligado ao projeto que tinha sido oferecido pelo Cruzeiro e agora aí muito próximo de ser anunciado pelo Flamengo. Vamos ver o que a diretoria agora parte aí no mercado para encontrar um novo zagueiro. Até em cima disso de mercado, o Cruzeiro tem algumas prioridades, vamos dizer assim. Claro que o técnico Tite, quando ele chega, ele faz o pedido para o Cruzeiro não perder ninguém, não negociar ninguém. E aí entra uma prioridade máxima, que eu diria, que é a renovação do Matheus Pereira. As conversas estão acontecendo, claro que o jogador ainda está de férias, mas pelo Cruzeiro, tudo que puder ser feito vai ser feito. Aumento aí no tempo de contrato de forma considerável, é uma ideia inclusive do Pedro Lourenço. Então o Cruzeiro trabalha para quando o futebol voltar, a diretoria acelerar essa questão da renovação com o Matheus Pereira. As partes com certeza vão conversar de uma forma mais concreta para tentar levar tudo para o papel, e é uma renovação que, claro, todo mundo sabe, né? Pelo que vale o Matheus Pereira, pelo que ele representa, o Cruzeiro vai fazer muito esforço para que tudo isso se concretize, e o Matheus Pereira também aí com o seu staff, eles vão sentar com o Cruzeiro para definir todas essas questões. Então, em cima daquilo que o Tite pediu, prioridade máxima, a renovação de Matheus Pereira, para manter todo mundo em 2026. E uma outra prioridade, que é a questão de mercado, de contratação, que é o Gerson. O Cruzeiro não teve nenhum avanço nos últimos dias, mas agora também tem o Bruno Spindel, né, que trabalhou no Flamengo, conhece o Gerson, todo o staff, e o Cruzeiro tem o Gerson como um plano A. Já falamos sobre isso, mas também não vai pagar os 40 milhões de euros que foram pedidos pelo Zenit num primeiro momento. Essa história ela vai caminhar aí pelos próximos dias, não sei se é uma coisa para resolver de forma rápida, eu acho que não, porque o Zenit está parado, vai voltar aí a jogar somente no final do mês de fevereiro, claro que tem a reapresentação antes. O clube também se movimenta para buscar outros reforços, outras contratações, dependendo do que encontrar no mercado. Talvez surja até uma possibilidade de diminuir a pedida em relação ao que fez inicialmente e até não ajudando numa liberação do atleta, isso é pouco provável, pelo que a gente conhece dos russos, mas
teria aí uma possibilidade maior do Gerson deixar o clube russo. Tendo uma condição, o Cruzeiro sabe que mesmo se colocasse o Jonathan Jesus na história, teria que fazer um investimento considerável. Dentro de uma realidade, o Cruzeiro está disposto a isso. Mais do que sair do que o clube pagou, inclusive, ao Flamengo, acho difícil de dar negócio. Mas vamos seguir acompanhando. Em termos de reforços aí, é um que o Cruzeiro sabe que chegaria para mudar o patamar da equipe. Mas hoje, repito, nenhum avanço e uma negociação considerada bem difícil por todos que a gente conversa, com todos que a gente conversa, a informação sempre é essa. E uma outra questão, claro, que é a manutenção do Caio Jorge. E aí o que a gente pode dizer é o seguinte: as propostas do Flamengo, o que aconteceu até agora, por nenhum valor deste aí, o Flamengo vai conseguir tirar o Caio Jorge da Toca da Raposa 2. É um desejo não só do Tite, como também do Pedro Lourenço, porque todo mundo sabe que se o Cruzeiro negocia o Caio Jorge neste momento, ele vai precisar ir ao mercado, e aí o mercado tá maluco, né? Então, o que é a ideia da diretoria? Você também não pode colocar uma questão de ele, por este valor, você aceita um valor que esteja aí próximo ao que o Flamengo pensou neste primeiro momento, na casa dos 30 milhões de euros. Então, o Cruzeiro definiu como valor, caso venha uma proposta de 50 milhões de euros, aí o Cruzeiro senta para conversar. Menos do que isso, hoje o cenário aponta que o Cruzeiro não vai abrir negociação para um avanço de forma significativa. E além disso, aí a informação importante, conversando com algumas pessoas, staff, em torno do Caio Jorge, não terá nenhum movimento da parte do staff, pelo menos foi o que eles garantiram pra gente, de uma forçação de barra, né? O Caio Jorge sabe que o torcedor do Cruzeiro gosta muito dele, tá muito feliz, é muito grato ao Cruzeiro pelo que o Cruzeiro proporcionou a ele. Estava lá na Juventus, sem jogar, tinha sido emprestado para um clube menor, vem para o Cruzeiro, faz todo um trabalho de preparação e consegue o ano de 2025 da forma como foi, e indo inclusive para a seleção brasileira. Eu conversei com uma pessoa que me disse, hipótese alguma de forçar alguma situação. Ele abriria aí uma negociação com o Flamengo caso o Cruzeiro fizesse a opção pela venda.